Graça e paz, igreja. Bem-vindo ao único lugar que é melhor do que a sua própria casa, a casa do Senhor. Aproveite para cumprimentar umas 2 ou 3 pessoas aí próximas a você, no banco da frente, no banco de trás. Vão cumprimentando aí. Se você é solteiro, veja se a pessoa perto de você é solteira também, não está com anel nenhum. Quem sabe seja o seu futuro marido, esposa. Sempre gosto de perguntar, quem gostaria de casar na igreja? Levanta a mão, quem gostaria de casar com alguém de Deus? Pronto. E o pastor está fazendo a parte dele, você faz a sua, ora e age também. Vocês perceberam que o coral dessa igreja é um coral bilíngue, gente? Quem percebeu aí? Menina, obrigado, Ellen. Negócio estiloso, né? O pessoal aqui, all together, world, minha nossa, negócio chique mesmo. Pense, a gente pensou que estava nos Estados Unidos, né? Foram alguns segundos. Estou hoje de vermelho aqui, em homenagem, vocês sabem quem, né? O nosso mestre. Estou literalmente debaixo do manto da graça, aqui de vermelho. Homenageando o vinho também. E muita gente aí de vermelho. Hoje é o culto em que a gente celebra que Jesus nasceu, Ele viveu, Ele morreu e Ele voltará. Olha só, glorificado seja o nome de Jesus, né? Alguns estão sentindo falta de mais louvor. Eu também, fique tranquilo. Hoje a mensagem é uma mensagem musical, gente. Quem gosta de musical? Levante sua mão. Eu também adoro musicais, então a gente vai fazer uma mensagem segmentada, a hora vai ter palavra e de novo, mais palavra cantada, depois palavra cantada, assim a gente vai intercalando. Vai ser uma mensagem musical, então não fique sentindo falta de louvor, tem muito louvor para frente para acontecer. Eu quero dar as boas-vindas a algumas pessoas aqui, a Ana Lúcia, está aqui com a gente, a Marta, a Mônica, que estava durante a semana, veio aqui à igreja, apareceu na igreja, não foi, Marta? Queria conhecer o pastor, você está conhecendo um pouco de longe, mas daqui a pouco a gente se fala mais de perto, tá bom? Então, bom tê-la com a gente aqui, seja bem-vinda. Cláudio, Constante, o Alexandro, a Lucas, Deninha, eu acho que é Deninha, né? Marílio também, Soraya Barbosa, deixa eu frisar esse nome aqui, gente, Soraya, não, eu não vou apresentá-la agora não, eu vou deixar vocês na expectativa, no finalzinho do culto eu apresento a Soraya, você fica só com esse nome na sua cabeça, Soraya Barbosa, quem será essa? Sandra Elizabeth, Milena, Diogo, a Jaqueline e a Jerusa, sejam todos bem-vindos. Vou pedir para, se eu citei o seu nome, você se levantar, a gente quer lhe receber com a salva de palmas. Se eu citei o seu nome, você é visitante, pode ficar de pé. A igreja aplaude junto comigo aqui, sejam bem-vindos, todos vocês. Viu? Obrigado pela sua presença, pode sentar, valeu. Espero que você esteja se sentindo em casa, aqui na casa de Jesus, único lugar melhor do que a sua própria casa. Eu quero convidar você, nesse momento, para fechar os seus olhos, junto comigo. Ponha uma das suas mãos na sua Bíblia, seja ela como a minha, assim, uma Bíblia de papel, ou uma Bíblia de aplicativo de celular. Nós fazemos esse momento de homenagem, de celebração, de honra à palavra de Deus, reafirmando que a gente crê nela, que a gente é quem ela diz que a gente é, e assim vai. Então a gente faz isso a cada domingo. Quero que você feche os seus olhos onde você estiver, ponhando as suas mãos na sua Bíblia, repita comigo com convicção. Só você que crê, você diz assim: Senhor Jesus, essa é a tua palavra, eu creio no que ela diz que eu creia, eu sou quem ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho. Abre os meus olhos para que eu enxergue as maravilhas da tua lei. Eu vou continuar a oração. Senhor Jesus, hoje é um culto especial, todos os cultos são especiais, e o culto não termina aqui, nem começa, ele continua, porque a gente te cultua em todos os lugares. O Senhor mesmo falou que viria a hora em que os teus verdadeiros adoradores te adorariam em espírito e em verdade. Então nós queremos continuar o culto que nós cultuamos a ti, todos os dias, Senhor. Nesta noite, uma noite especial, mais inclusive do que outras, porque a gente celebra, a gente reserva esta noite para celebrar que o Senhor ressuscitou e vive.
Receba a nossa adoração, Senhor. Santifica vidas nesta hora. Santifica na Tua palavra é a verdade. Usa a minha boca, se eu falar alguma coisa que veio só de mim, é possível que isso aconteça, eu sou falível. Que os irmãos esqueçam os meus raciocínios, mas que fiquem somente com as Tuas palavras, porque as Tuas palavras transformam, Tuas palavras são vida e vida em abundância. Pai, nos próximos minutos, se o Senhor quiser trazer cura aos corações aflitos, corações quebrantados, quebrados nas emoções, o corpo cansado também, há pessoas talvez enfrentando aqui todo tipo de dilema, enfrentando, eu não sei, Senhor, doenças físicas, quem sabe, mas o Senhor tem um toque de cura. Se o Senhor disser somente uma palavra, nós seremos curados. O Senhor tem a palavra de ordem, então faz o que o Senhor quiser, essa é a Tua casa. Receba a adoração do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, nós vamos ler só um verso 11, a partir da versão ARA, tá? Almeida Revista, nova, versão transformadora, NVT. Capítulo 1, Atos capítulo 1, verso 11, Atos capítulo 1, verso 11, a partir da NVT, nova versão transformadora. Eu acho que o pessoal consegue jogar no telão aqui, se você não tem Bíblia. A essa altura, quem não tem Bíblia e tem celular, você pode achar o verso muito rápido, se você só digitar o endereço do verso no Google aí, a referência Atos 1 e 11, NVT, vai aparecer exatamente do jeito que eu vou ler para vocês. Ou se você não tiver nem com o celular, nem a Bíblia, olhe para o telão aí, tá certo? E você acompanha. Quem achou diz amém? Amém. Redobre a sua atenção para ouvir com o coração que diz a santa e santificadora palavra de Deus. Diz assim: e disseram: homens da Galiléia, por que vocês estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês ao céu, voltará. Quero que vocês repitam comigo: voltará, mais uma vez, voltará. Essa é a nossa singular esperança, gente. Mais uma vez, voltará. Do mesmo modo como vocês o viram subir, aleluia, aleluia, nossa singular esperança. O texto que você acabou de escutar é a fala de dois anjos, no momento em que Jesus estava se despedindo temporariamente dos discípulos amados dele. Quando os anjos perguntam assim: por que vocês estão olhando para o céu? Ainda era muito cedo para olhar para cima, não era a hora de olhar para cima não, estava muito cedo. Jesus tinha acabado de pegar um elevador numa nuvem para o céu, mas a notícia que você vai escutar agora é a melhor de todas. Chegou a hora de olhar para cima, Jesus está voltando, meu irmão. Chegou a hora finalmente da gente olhar para cima. Essa hora que estava muito cedo naquela época, já não é mais cedo, é a hora da gente olhar para cima. Esse também é o tema da nossa mensagem desta noite. Chegou a hora de olhar para cima, Jesus está voltando. Acho que apareceu aqui no telão. Por isso, se Jesus está voltando, chegou a nossa hora de olhar finalmente para cima. Não fique parado, esse é o nosso primeiro ponto, e nem triste enquanto espera por Jesus. Alegre-se, Ele voltará. Ele voltará. Você que veio aqui, mesmo num dia de culto de Páscoa, tem gente que chegou aqui triste, gente que talvez esboçou aquele sorriso politicamente correto, sabe, aquele sorriso gentil só para pagar de educado, mas lá dentro você sabe que você está triste. Então você que está triste, você pode sorrir de verdade. Você pode sorrir de verdade olhando para frente, porque Ele voltará. Esta é a mensagem da Páscoa. Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Ele voltará. Depois que Jesus ressuscitou, Ele apareceu para muitas pessoas, como alguns de vocês sabem, durante um pouco mais de um mês, 40 dias. Nesses dias Ele conversou com elas, andou com elas, comeu com elas e ainda chegou a mostrar para algumas pessoas as próprias cicatrizes dele nas mãos e na lateral dele, feitas pelos pregos da cruz. Não tinha como ninguém negar, Jesus ressuscitou.
Não dá para ninguém negar. Se a gente voltar alguns versos até o verso 3, se você voltar comigo aí até o verso 3, a gente vai ouvir o autor sagrado dizer assim, ó: durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava o quê? O que é que diz na sua Bíblia aí? Que estava vivo. Ele estava vivo. Meu amado, minha amada, as palavras que a cristandade do mundo inteiro nunca cansa de escutar em todas as Páscoas, desde o início da ressurreição do Mestre, você vai ter a alegria de ouvir mais uma vez. E se você é cristão de verdade, toda vez que você ouve, você se emociona, você torce para ouvir de novo. E não é só na Páscoa não, você quer escutar quantas vezes melhor. Prepare o seu coração para escutar mais uma vez essa mensagem, porque não dá para escutar sem se arrepiar. Eu vou falar bem devagar. Jesus vive. Aleluia. Ele vive. E se você quer conferir com seus próprios olhos, então faça o seguinte: você não está acreditando porque o pastor está falando, então você faz o seguinte: você junta um dinheirão e faz um projeto de vida para ir a Jerusalém, visitar o túmulo de Jesus, e você vai ver que lá no túmulo dele está escrito assim: ele não está aqui, pois ressuscitou. Ele vive. Ele vive. E eu quero dizer para você nesta noite que não somente o túmulo dele está vazio, a manjedoura está vazia, a cruz está vazia, está tudo vazio, mas o trono dele não está. O trono dele não está, porque nesse momento ele está assentado no trono à direita do Pai, regendo o mundo com um cetro de justiça. Pastor, está tudo bagunçado ao meu redor, no meu coração, no Brasil, no mundo, na Ucrânia, Rússia, sim está tudo bagunçado, mas Deus, Jesus, permanece no controle e no trono, Você já parou para pensar que Jesus, na ida dele aos céus, ele poderia simplesmente ter desaparecido e pronto? Já parou para pensar? Você vai ouvir o porquê é que ele não simplesmente desapareceu do nada. Ele foi subindo, provavelmente em câmera lenta. E por que ele foi subindo assim nas nuvens? Daqui a pouquinho você vai escutar o porquê. Chora, o sol se apagou, o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado é pra sempre.
pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Glória a teu nome santo. Glória a Jesus. Glória a teu nome santo. Cantamos aleluia, Aleluia. cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Glória a Deus. Aleluia. Para sempre ele vive. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou ver se eu consigo continuar. Aleluia. Você já parou para pensar, como eu perguntei, que Jesus na ida dele aos céus, ele poderia simplesmente ter desaparecido. Uma hora ele está aqui e outra, puf, de repente já não está mais. Já passou esse pensamento pela sua cabeça? Por que ele não desapareceu assim? Tipo esse personagem que vocês já devem ter visto aqui, que vai aparecer na tela. Desenho animado, um personagem de um desenho animado bem famoso. Quem é esse daí? Vire para a pessoa à sua direita e diga quem é esse, se você lembra. Quem é esse? Quem descobriu? Levanta a mão se você descobriu. Quem é? Mestre dos magos. Jesus poderia ter feito que nem o mestre dos magos, que uma hora ele estava conversando com um dos discípulos dele, de repente quando ele estava para entregar o segredo, para eles saírem daquela dimensão onde eles estavam aprisionados, o mestre dos magos tem essa mania, né? O segredo para você sair da dimensão é, puf, aí ele desaparecia e os discípulos ficavam a ver navios. Mas o nosso mestre não é assim, não é assim.
Nosso mestre não sumia do nada antes de terminar a frase, o que fazia a gente ter a maior raiva do mestre dos magos. Quem já ficou com raiva do mestre dos magos? Levanta a mão. Já fiquei muitas vezes. Na despedida de Jesus não foi assim, ele simplesmente não sumiu sem dizer onde ele foi. Jesus foi levado aos céus, nas nuvens, mas por quê, pastor? Porque ele não simplesmente sumiu. Redobre sua atenção para você ouvir isso. Ele queria deixar claro a forma como ele também voltaria. Eu vou repetir isso e você repete a pessoa da sua direita para ela memorizar. Jesus queria deixar claro a forma como ele voltaria. Repita a pessoa aí da sua direita para ela não esquecer. Todo mundo agora entendeu porque Jesus simplesmente não sumiu. Ele queria ensinar para você, deixar registrado para você como era a forma que ele voltaria. Imagine o baita problema que seria se Jesus não tivesse dito para a gente exatamente a forma como ele voltaria. Como a gente iria saber se é ele mesmo ou se é uma imitação chinesa barata do capitão da nossa salvação, querendo se passar por ele, com interesses escusos, como tem muitos por aí. Ele mesmo os alertou em Mateus 24, ele disse assim: muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Você lembra que ele falou isso? E já estão enganando aos milhares, gente. Eu vou apresentar para vocês alguns desses enganadores. Eu aposto que pelo menos um deles você conhece, o resto eu não sei. De acordo com uma matéria da revista Super Interessante, de 9 de fevereiro de 2018, entre os anos 90 e 2000, 5 pessoas afirmam ser reencarnação de Jesus. Entre eles, o americano Michael Traverser, vai aparecer aí na tela, Michael Traverser. Ele previu o fim do mundo para 2007. Obviamente, ele não acertou. Esse aí, eu acho que é o segundo. Veja aí o Michael Traverser, é outro aí. Ele previu o fim do mundo para 2007. Obviamente, ele não acertou. Sob o suposto comando de Deus, ele pediu que algumas discípulas elas tirassem, pronto, agora apareceu aí, ele pediu que as discípulas dele tirassem a roupa para que ele pudesse tocar nelas, sob ordem de justiça. O que é que aconteceu com ele? Acabou na prisão. Outro é o David Shayler, foi o que apareceu anteriormente, eles vão jogar no telão também, outro suposto Cristo, que diz ter descoberto ser a reencarnação de Jesus numa viagem com cogumelos alucinógenos, em 2007. Segundo ele, um espírito apareceu para ele e deu a notícia a ele que ele era o Messias. Desde então, David usa roupas brancas, descalço, anda descalço, e anunciou o mundo ao fim do mundo em 2012. Obviamente também não aconteceu. Ele também curte se vestir de mulher e de vez em quando não dispensa um cigarrinho de maconha. Próximo é considerado um dos o que mais arrasta seguidores. O próximo que vai aparecer é o russo Vissarion. Cadê a próxima imagem aí, gente? É o russo Vissarion. Veja o jeito característico dele aí. Que quando ele perdeu o emprego, olha a estratégia dele. Ele perdeu o emprego aí como guarda de trânsito após a crise da União Soviética. Ele teve uma mirabolante ideia. Ele pensou assim: eu vou dizer que eu sou a reencarnação de Jesus. E aí Vissarion hoje recebe doações de mais de 10 mil fiéis espalhados pelo mundo. E finalmente tem esse que vocês conhecem muito bem, o mais popular de todos no Brasil, Álvaro Thaís, conhecido entre os fiéis como Henri Cristo. Vai aparecer a foto dele aí. Ele alega ter ouvido a voz de Deus desde os 5 anos. Aos 13 ele foge de casa e vai morar na rua e vive de bicos e trabalhou de garçom também. Hoje ele tem centenas de seguidores e vive numa grande e confortável chácara em Brasília, onde está a sede da Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade. Pode tirar, obrigado, gente. Jesus, o nosso Jesus, o verdadeiro Jesus,
Segue a fala dele em Mateus 24, a partir do verso 23, dizendo assim: portanto, se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ele está ali, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas, a fim de que de enganar, se possível, até vocês. Talvez você viu o Henrique Cristo e riu e pensou assim: esse cara é só esse cara é só um palhaço qualquer aí. Não é bem assim. São centenas de pessoas que ele tem enganado. E o viçário, dezenas de milhares de pessoas. E Jesus mesmo falou, quem tem que ter cuidado não é só essa turma que está seguindo eles não. Quem tem que ter cuidado somos nós também. Jesus falou que, se possível, eles seguiriam não necessariamente outros, surgirão vários outros. E, se possível, eles enganarão até mesmo nós, os escolhidos. Vejam, Jesus continua a fala dele dizendo, vejam que eu os avisei disso de antemão. Portanto, se alguém lhes disser, ele está no deserto, nem se deem ao trabalho de sair para procurá-lo, e se disserem, está escondido aqui, não acreditem. Agora vem a parte em que Jesus descreve com detalhes como você pode ter certeza que é Ele mesmo, quando Ele voltar. Como é que você vai poder ter certeza que é Jesus? Que não é só alguém travestido de Jesus, que é só alguém pagando de Jesus por interesses escusos? Como é que você vai saber? Segure o fôlego para você escutar isso. O verso 27 diz, porque assim como o relâmpago o relâmpago lampeja no leste e brilha no oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Entenderam agora porque que ele teve que subir nas nuvens? Para o que mesmo? Para ensinar a forma como ele voltaria. Jesus está ali, Jesus está aqui, Jesus veio da Europa, Jesus veio da Arábia. Não, Jesus vem de cima. Vem como um relâmpago, ele vem como ele subiu. Mas voltando para o momento do nosso texto base, em Atos 1 e 11, Jesus tinha acabado de ressuscitar e aparecer para os seus discípulos, e mal os discípulos tiveram tempo de comemorar e aproveitar a companhia do Mestre, ele tem que se separar deles por uns tempos. É meio que acontece nos nossos primeiros anos de idade. As melhores horas do nosso dia, não sei para você, eu aposto que para você também, as melhores horas do nosso dia, quando a gente é criança, são os que a gente passa ao lado das nossas mães, não é assim? Às vezes a nossa mãe vai para a cozinha, a gente vai atrás, né? Atrás dela. Vai para o quarto, a gente vai atrás, vai para a sala, como se fosse uma espécie de sombra das nossas mães. Ela faz a nossa comida favorita, ela faz carinho do nosso cabelo, quando a gente tem cabelo, se diverte com a gente, conta histórias para a gente dormir. No meu caso, minha mãe contava as histórias das Crônicas de Nárnia. Mamãe é uma ótima contadora de histórias, até hoje. Então ela cuida do nosso machucado quando a gente rala o joelho. Diga aí, quem não quer ficar eternamente perto de um ser humano desse, gente? Um ser humano que paparica a gente desse jeito. Mas aí chega o dia fatídico em que a nossa mãe precisa matricular a gente na escola. E talvez até aqui já veio algumas memórias na sua cabeça, já vieram algumas memórias na sua cabeça. O dia em que finalmente a gente precisa se separar temporariamente da nossa mãe, por, 6 horas no mínimo. Levante sua mão, se quando você era criança, o seu primeiro dia de aula, longe da sua mãe, foi uma tortura. Levante sua mão. Eu estou levantando logo as duas, porque meu irmão, minha irmã, meu primeiro dia de aula, não foi brincadeira não. E se de repente não foi uma tortura para você, e você é mãe, e você é pai, para deixar o seu filho na escola, você ficou com um coraçãozinho desse tamanho apertado, né? Para mim foi muito torturante o primeiro dia de aula. Meu primeiro dia de aula foi numa escola chamada Mickey Mouse. Talvez por isso que eu não sou muito fã do Mickey, hoje em dia. Minha mãe me entrega a minha professora no dia e fala assim para mim, não se preocupe, mamãe já volta. Quando a mãe da gente diz isso, né? Bate aquele frio na barriga. Então, nessa hora que ela falou isso, o meu coração ficou do tamanho de uma bola de gude apertado, gente. E foi ficando cada vez menor e mais apertado, ao passo que do portão da escola, eu estava segurando uma barra do portão com cada mão e eu assistia minha mãe andando para longe. De repente, a figura dela vai ficando cada vez menor enquanto ela caminha para longe e desaparece da minha vista. Eu, literalmente, não conseguia me mexer.
Aquele lá parado, catatônico. E é por isso que eu posso imaginar como ficou o coração dos discípulos olhando para Jesus subindo nas nuvens. Imagina você no lugar dos discípulos, comeram com o mestre, comungaram com ele, foram ensinados, paparicados pelo mestre, de repente o mestre vai subindo. Como é que você se sentiria no lugar deles? Então eu consigo me colocar no lugar dos discípulos, olhando para ele enquanto ele ia desaparecendo da vista deles e voltando para o Pai. Acontece que minha mãe sabia muito bem o que ela estava fazendo. E Jesus também. Jesus também sabia. A separação temporária era necessária porque os discípulos tinham uma missão a cumprir. Sim ou não, gente? Eles tinham uma missão a cumprir enquanto eles aguardavam o tempo do retorno. Era uma missão importantíssima. E é bem provável que quando os anjos perceberam que as pessoas estavam olhando para o céu por mais tempo do que deveriam, os discípulos estavam lá estatalados, olhando para o céu por mais tempo do que eles deveriam olhar, os anjos falaram, como está escrito aqui no nosso verso, porque vocês estão aí parados olhando para o céu, gente? Esse Jesus que foi elevado voltará. Foi o que eles disseram. Note o tempo verbal da fala na expressão foi elevado. Isso leva a gente a inferir que a essa altura Jesus já tinha subido. Jesus já tinha subido completamente aos céus, é o que eu acredito. Não dava mais para ver nada e os discípulos já estavam ali parados olhando para o nada. Assim, com o olhar perdido, olhando para o horizonte. Então os anjos vendo isso disseram, ei, que história é essa? O que vocês estão pensando? O que vocês estão fazendo aqui parados com cara de paisagem? Vocês têm uma missão a cumprir, lembra? Vocês têm uma missão, muita gente precisa de vocês, gente, vocês têm que se mexer. Certa vez, alguém de mente muito criativa imaginou um diálogo entre Jesus e os anjos dele, minutos depois que Jesus entra no portão do céu, carregado pelas nuvens. A pessoa imagina que talvez, assim que Jesus entrou, os anjos estavam lá para recepcionar Jesus, e um dos anjos pergunta assim, mestre, e aí, como é que foi? Conta para a gente, você conseguiu cumprir a missão? E o mestre responde, está consumado. Aí, depois, os anjos lhe perguntam, tá, mas todo mundo já está sabendo do Senhor? Todo mundo já ouviu do Senhor? E Jesus responde, não, ainda não estão sabendo. E os anjos perguntam, o que o Senhor tem em mente? Qual é o seu plano? E Jesus fala para eles, bom, eu elegi 12 discípulos meus para espalhar a mensagem, eu tenho outras pessoas também para fazer isso. E os anjos intrigados se entreolham e meio que sem acreditar, talvez, naquilo ali, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Eles pensaram e eles perguntam para o mestre, e o Senhor tem um plano B? E Jesus fala para eles, meus amados amigos, esse é o plano, eu não tenho plano B, esse é o plano. Meu amado, minha amada, escute isso, 65 milhões de pessoas morrem todos os anos no mundo. Pessoas não morrem só de Covid, não. Elas morrem por todas as razões, entre elas causas naturais. 65 milhões de pessoas. Isso significa 178 mil pessoas por hora, 7.400 por dia, 7.425 por hora e 120 pessoas por minuto. Não tem como a gente deixar de pensar que a cada dia que a gente passa sem falar de Jesus, uma pergunta só para você agora. Você falou para alguém de Jesus hoje? Pelo Instagram, pelo Zap, pessoalmente, você falou para alguém? Cada dia que a gente passa sem falar de Jesus, milhares de pessoas vão caminhando a passos largos para um abismo sem Jesus. Sem Jesus. E lembre-se, o mestre não tem plano B. Eu quero frisar isso. Não tem plano B. Ele conta comigo e conta com você. Esse diálogo que foi imaginado por uma mente muito criativa é um diálogo que é bem real.
Jesus não tem plano B. Chegou a hora da gente cumprir a missão com mais determinação. Você já falou de Jesus hoje, amém, glória a Deus. Chegou a hora de você cumprir com mais afinco, com mais determinação, meu amado, e também a hora de olhar para cima. Comece a olhar para cima, o dia se aproxima, Ele voltará. Ele voltará. Que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, louvando, Deus reunindo o seu povo, Alfa, Ômega, Cristo. Jesus, ansioso espero a tua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos para todo sempre. Aleluia. Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Antes de subir aos céus, Jesus disse: quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerra, nação se levantando contra nação, grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Quando estas coisas começarem a suceder, escute isso agora, exultem, Jesus disse. Ele poderia ter dito, fiquem com medo, fiquem desesperados, corram. Não, ele disse, exultem, alegrem-se, exultem de alegria, ele falou, e olhem para cima. Ele falou, e olhem para cima, porque a vossa redenção está às portas. Está às portas. Tomara que seja antes desse culto acabar. Quem gostaria, diz amém.
Meu amado, minha amada, na opinião de muitos teólogos, está aí a boa notícia, muitos teólogos da cristandade histórica, para muitos deles, várias destas coisas já começaram a acontecer. E a nossa redenção está mais próxima agora do que jamais esteve. É hora da gente olhar para cima, Ele voltará. Em Romanos 13, 11, o apóstolo Paulo também desperta a igreja para a hora de olhar para cima. Escute o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 13 e 11, ele diz assim: o tempo está se esgotando, o tempo está passando, está se esgotando, despertem, ele fala. Pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. Essa notícia é como que o apóstolo Paulo segurando a gente pelo rosto, sabe, como quem quer toda a nossa atenção, olhando nos nossos olhos e dizendo assim: acorda para a vida, criatura de Deus, acorda para a vida, deixa de ficar hipnotizado, sabe, com as ofertas ludibriantes desse mundo, essas ofertas que seduzem tanto você, para de viver aperreado com os problemas, como se não tivesse ninguém por você, como se você tivesse sozinho, fosse órfão de pai e de mãe. Comece a espalhar as sementes do Evangelho como nunca. Jesus está voltando, Ele voltará. Meu amado e minha amada, sabe esse problema que não sai da sua cabeça? Você veio para esse culto, enquanto eu estou falando, você está se degladiando, volta e mesmo, você escuta um pouco aí, volta para o problema, escuta mais um pouco, volta para o problema, é como uma coisa que não são obsessão, sai da sua cabeça, esse problema fica ali comiserando. Sabe esse problema que tira suas noites de sono muitas vezes? Ou às vezes, sabe, essa angústia que você sente de vez em quando e não consegue nem colocar em palavras, você não sabe o que fazer, não sabe como expressar, alguém pergunta, dá para você descrever o que é que você está sentindo e você nem consegue. Pois eu quero dizer para você nesta noite, agora, mais do que nunca, olhe para cima, olhe para cima. Um certo dia, John Wesley, um dos maiores evangelistas do século XVIII, alguns de vocês conhecem, ele estava conversando com um homem que diz assim, ele diz muito angustiado, ele fala assim: eu estou com o coração muito pesado, pesaroso, estou muito angustiada, pastor. Eu simplesmente esbarrei num obstáculo intransponível e eu não sei o que fazer. Parei, daqui eu não consigo passar. Quem já se sentiu assim? Quem se identifica? Quem já se sentiu assim? Esse homem estava de frente com um obstáculo intransponível, e ele dizendo, eu não sei o que fazer. Daí Wesley percebe a poucos passos de distância uma vaca com a cabeça por cima do muro. Wesley vê essa cena aí, e daí ele pergunta para o homem, você sabe por que essa vaca, ela está com o pescoço assim, por cima do muro? Você sabe por que ela está assim? E o homem fala, não faço a menor ideia, por que essa vaca está com o pescoço aí por cima desse muro? E Wesley responde a ele, porque ela não consegue olhar através do muro, ela não consegue ver através do muro, ela tem que olhar por cima. Meu amado, minha amada, eu quero dizer para você que se você não consegue transpor o obstáculo que está na sua frente, todos nós temos, obstáculos maiores, menores, mas todos nós temos um obstáculo, volta e meia, intransponível. Quando passa do nosso joelho, metaforicamente falando, já fica mais difícil da gente pular. E se você está nessa situação, com esse obstáculo diante de você, se você não tem visão de raio-x para olhar através da circunstância, você não consegue olhar através do que você está passando, porque afinal de contas você não é filho de Jor-El, pai do Superman, não importa, você não é filho de Jor-El, mas você é filho de Emanuel. Filho de Emanuel, que significa Deus comigo. Repita para você mesmo, Deus comigo. Deus comigo. E se você olhar para cima, por cima do seu obstáculo, eu duvido que se você olhar por cima desse obstáculo, não passe pela sua cabeça o pensamento, ele virá, meu Jesus virá. Eu não estou sozinho, eu não estou abandonado, eu não vou ficar assim por muito mais tempo, porque Ele virá.
Ele voltará. Nas horas em que as circunstâncias ao seu redor estiverem sombrias e temerosas, olhe para o alto. Lembre que as estrelas só aparecem quando está escuro. Quando está escuro. O teólogo Warren Wiersbe, ele diz que o cristão vive no tempo futuro. Suas ações e decisões no presente são governadas por essa esperança. Nós vivemos entre o já e o ainda não. É exatamente porque o cristão vive na esperança que ele consegue suportar as provas e os sofrimentos desta vida, porque ele sabe que ele caminha para a glória. Você tem essa certeza nesta noite que você caminha para a glória? Você tem essa certeza? Então essa certeza vai sustentar você. E nas horas que o obstáculo se tornar intransponível, faça esse exercício. Olhe para cima. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata, minhas lamparinas já estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata, Maranata.
fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Declara, igreja, que era lindo assim. O meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar. Declara, igreja, tem fogo, tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Oh, pode morar aqui. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Maranata. Aleluia. Enquanto o pessoal estava cantando, estava imaginando o dia, aquele dia. Imagina a gente, Jesus voltando, cavalgando num cavalo branco, e a gente olhando e dizendo, literalmente cantando. Eu não imaginava que era tão lindo assim. Não dá para a gente descrever e somente ter ideia de como é que vai ser esse dia. Para os ímpios, os céus e a terra passarão. Para os ímpios, passarão. E haverá muito lamento e ranger de dente. Muitos se apegam a tudo que esse mundo oferece. O dinheiro que ganha, ao sentimento de realização pela carreira e no trabalho, ao estilo de vida que vive. E muitos não gostariam de deixar esse mundo por nada. Há quem diga que se houvesse a oportunidade de viver eternamente neste mundo, escolheria, mesmo em detrimento do Mestre. Os que têm a esperança neste mundo precisam saber que a palavra diz assim: este mundo passa, e tudo que as pessoas tanto desejam, mas o que agrada a Deus vive para sempre. E você, meu amado, minha amada, nessa noite, onde está a sua esperança? Falando sério, pelo menos uma vez na vida, onde está a sua esperança? No seu trabalho, sua carreira, suas realizações, nesse seu projeto de comprar um apartamento, um carro? Nada disso é errado, nada disso é errado. Mas a minha pergunta é muito particular. Minha pergunta é: onde está a sua esperança? Paulo diz que em 1 Coríntios 15, 19, ele fala em 1 Coríntios 19, que se a nossa esperança em Jesus vale apenas para esta vida, nós somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Em algumas das traduções diz assim: nós somos os mais miseráveis, se a nossa esperança só
se resume a esta vida. Quando você para pensar no seu dia, nas coisas que você pensa, o que mais ocupa o seu pensamento? É a pergunta que não quer calar. Será que 90% do seu dia, 80% do seu dia, 70% do seu dia, 100% do seu dia você está pensando nas coisas deste mundo? E Jesus passa batido, a palavra dele passa batido, o diálogo, as conversas com ele passam batidas. O culto de Páscoa, para mim, é um dos cultos mais emocionantes do ano. Mas vida cristã não se resume a esse momento. Tem muito mais que a gente pode viver do que esses minutos aqui tão abençoados e emocionantes. Conta-se que Napoleão, o grande imperador, certo dia ele estava na ilha de Santa Helena, depois do desastre doloroso de Waterloo. Era o primeiro aniversário dessa batalha que decidiu o destino de um grande monarca. Napoleão reúne os familiares dele e relembra todas as frases dos dias gloriosos que ele viveu. O grande Napoleão, provavelmente todos de nós, ou já conhecemos a história, ou ao menos ouvimos falar do grande Napoleão. Então, Napoleão começa a falar aí as frases desses dias gloriosos, as campanhas espetaculosas através de dezenas de países, a submissão de milhares de homens ao cetro imperial dele, os rasgos de audácia e de coragem dos soldados lendários dele, e a pompa do casamento dele com a filha do imperador da Áustria. Tudo isso ele celebra no primeiro aniversário de Waterloo. A certa altura, Napoleão para o discurso e ele diz assim: agora tragam-me a Bíblia, eu quero que alguém leia para nós o Sermão da Montanha. Então Napoleão ouve todo o sermão em silêncio, dominado por uma emoção assim indescritível. Quando a pessoa termina de ler o sermão, Napoleão permanece em silêncio por alguns segundos, depois ele quebra o silêncio e diz assim, escute a resposta de Napoleão. Depois disso, ele falou, depois disso, de ter escutado isso, o que vale o resto? E olha que a gente está falando de Napoleão, e ele se pergunta, o que vale o resto? Nessa noite eu quero ecoar essa pergunta de Napoleão, afinal de contas, e no final de tudo, no final da sua vida e da minha, o que vale o resto? O que vale o resto diante do grande dia da volta do nosso Salvador e do nosso Rei? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Para o mineiro, ele é a pérola de grande valor. Para o jardineiro, Jesus é a rosa de Saron. Para o peregrino, ele é o caminho, para o sedento, ele é a água viva. Para o doente, Jesus é o médico dos médicos. Para o astrônomo, ele é o sol da justiça. Para o faminto, ele é o pão da vida. Para o floricultor, ele é o lírio dos vales. Para o desamparado, ele é o bom pastor. Para o hortelão, ele é a videira verdadeira. Para o advogado, ele é o juiz justo. Para o fazendeiro, ele é o Cordeiro de Deus. E para você que está aqui nesta noite, ou do outro lado da tela, que é um pecador arrependido, ele é a sua esperança de vida eterna. Ele é a sua esperança. Meu amado, minha amada, Jesus entregou a própria vida numa cruz por você, Ele morreu, Ele matou a morte, Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele assentou-se à direita de Deus e Ele voltará. Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu quero terminar essa mensagem lançando um convite. Para você que é como eu, um pecador. Mas pastor, eu pensei que você é o pastor. Como assim você é um pecador? Todos nós somos pecadores. E é difícil, só você sabe o quanto é difícil passar um bendito dia nessa vida sem pecar.
Eu não sei se tem alguém que já conseguiu. Eu já consegui, uma vez só, uma vez, que eu me lembre. É muito difícil. Não é a gente passar um dia sem pecar. Quando a gente não peca agindo, a gente peca falando. Quando a gente não peca falando, a gente peca pensando. Eu contei essa história algumas vezes aqui no púlpito, mas como nós temos alguns visitantes, você não ouviu ainda. Veja o que aconteceu no único dia da minha vida que eu lembro que eu não cometi pecado nenhum. Nesse dia, ao invés de me ajoelhar, pedir misericórdia a Deus, agradecer a Ele e ficar assim, pasmo com a força dEle em mim, eu fui me achar. Eu me senti, sei lá, tipo o arcanjo Miguel, sabe? Puxa, eu sou muito santo. Eu pensei assim, sou santo demais. Minha nossa, como eu sou santo! E aí eu me ajoelhei do lado da cama e eu vislumbrei os próximos dias da minha vida sendo a mesma coisa e até o final da minha vida. Eu imaginei como uma pessoa que não ia pecar mais. Eu pensei nisso. E aí, quando eu me deitei na cama, eu me deitei quase como um faqui, assim, levitando, sabe? Estava me sentindo leve, assim, quase com uma música também de fundo, ouvindo uma música de fundo, assim, tipo do Highlander. Who wants to live forever? Coisa etérea, assim, do outro planeta. Aí eu fui dormir. E quando eu fui dormir, eu tive um pesadelo. Nesse pesadelo, eu me vi fazendo coisas horríveis. E eu fiquei com vergonha de mim mesmo, asco, nojo, e de forma que eu acordei chorando. Frustrado. O contrário de como eu tinha ido dormir. O contrário, o exato oposto. Eu fui dormir, lembra, me sentindo o arcanjo Miguel. E eu acordei quase que me sentindo o próprio diabo. Sujo, imundo. E eu, meu Deus, como eu sou miserável, pecador, que nojo de mim mesmo. Como? Deus, eu peco até no sonho. Olha como mudou o meu discurso. Até no sonho eu peco. Como assim, Jesus? A essa altura do campeonato, tantas experiências já vivi contigo, o Senhor me ensinou tanta coisa e até no meu sonho eu peco. Nessa hora o Espírito Santo falou comigo e ele disse assim, escute o que o Espírito Santo me falou, ele disse, Nilmar, eu permiti que você tivesse essa experiência, que você sonhasse o que você sonhou, sabe por quê? Porque você já tinha esquecido a sua condição é de pecador, e mesmo que você não lembre do pecado que você cometeu, você tem que olhar para dentro do âmago do seu coração e pedir para que eu visite as áreas cavernosas, escuras, onde você não tem acesso, mas eu tenho, na divisa ali do espírito da sua alma, pedir para eu prescrutar o seu coração, ver se existe algum caminho tortuoso e pedir pela minha misericórdia para que eu vá nesse lugar e visite este lugar que você não tem acesso. Sua condição, Nilmar, é de pecador. Lembre-se sempre disso, você vive debaixo do manto da minha graça. Tudo que você consegue, nas horas que você consegue acertar, você só consegue porque eu te fortaleço, foi o que Jesus disse. Desde aquele dia em diante, eu nunca mais esqueci. Duas coisas, mesmo quando eu me lembro que eu passei X horas sem pecar, é a graça de Deus que tem me sustentado. Essa graça está disponível a você nesta noite. Você veio nesta noite, um domingo de Páscoa, você que ainda não confessou que Jesus é o seu Salvador, você veio para dar a Jesus o único presente que você pode oferecer à sua vida, o destino da sua vida, e em troca Ele quer lhe presentear com o melhor que Ele pode, Ele mesmo, Ele quer oferecer Ele mesmo para você. Está lançado o convite. Esse Jesus está aqui, Ele está aqui. Lembra, Emanuel? Deus conosco, Ele está aqui. Mas Ele não quer ficar do seu lado, andando de mão dada com você, Ele não quer ser o seu companheiro para ser a favor de você, em tudo que você fizer, Ele quer morar dentro de você, Ele quer ser dentro e através, Ele quer estar sobre você, Ele quer estar ao seu redor, Ele quer ser o seu companheiro e habitar para sempre no seu coração. Chega de ver Jesus como um revolucionário, como um pacificador,
como um companheiro, Ele precisa ser o seu rei. Ele precisa ser o seu Senhor, Ele precisa ser o seu Salvador. Ele precisa ser isso. 2 convites eu quero lançar nesta noite. Se você é a pessoa que a maior parte do seu dia você se pega pensando no seu trabalho, na sua família, seus projetos, seus sonhos, seu destino, seu tudo, seu umbigo, eu, então Jesus não é o centro. E você está talvez como eu estava naquela noite, sendo digno de pena, não lembrando de Jesus ou lembrando dele raramente. Eu quero orar por você nesta noite. Talvez você é um salvo, mas Jesus tem ficado em segundo plano. Existe um trono no seu coração e Jesus precisa estar sentado nele, e não você, e nem alguém da sua família. Ou Ele é o grande amor da sua vida, Ele é o seu Rei, o seu Deus, o seu Senhor, ou Ele está ausente. Ele não está aqui sentado. Se Ele não estiver sentado no trono do seu coração, Ele está ausente. Não deixe que isso aconteça.